Eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Aqueles que trouxeram o exemplar da Bíblia, localize em vossas Bíblias o Evangelho de Jesus Cristo narrado por Marcos, o capítulo de número 5 e o versículo de número 35. Marcos, capítulo de número 5 e versículo de número 35. Quantos localizaram, digo amém. Amém. Leiamos a palavra de Deus. Ele ainda falava, quando vieram pessoas da casa do chefe da sinagoga, dizendo a este: tua filha já morreu, por que incomodas mais o mestre? Jesus, sem atender a essas palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus, sem atender a essas palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Amém? Podei-vos assentar, glorificando ao nome de Jesus. Senhoras e senhores, noiva do Cordeiro de Deus, princesa eleita, rainha, donzela, menina dos olhos de Deus, eu peço alguns minutos da vossa atenção para que podemos entendermos e compreendermos o que Deus quer falar através do poder de sua palavra apregoada na terra. A palavra evangelhos é a junção de duas palavras. A palavra eu, que significa de boa ou de boas, juntamente com a palavra angelions. A palavra angelion significa novas, ou nova, ou mensagem. A junção dessas duas palavras é boas novas. Essa noite eu venho trazer boas novas de Jesus Cristo. No ano de 490 antes de Cristo, entre uma guerra entre os gregos e os persas, o general, vendo que tinha êxito na batalha, chamou o seu melhor soldado, um homem chamado Fidíalbes. Esse homem se apresenta diante do seu general de guerra. Ao se apresentar, ele diz: eis-me aqui, meu senhor. Aquele general vai entregar uma grande responsabilidade a esse homem chamado Fidíalbes. Ele vai dizer para esse jovem soldado: corra cerca de 42 quilômetros e anuncia lá em Atenas que vencemos a batalha, houve êxito de vitória. Esse homem corre 42 quilômetros. Quando ele chega em Atenas, ele está exausto pelo cansaço.
Ao chegar em Atenas, ele começa a gritar: vencemos, vencemos, vencemos a batalha. Pela exaustão, aquele homem cai como morto no chão. Mesmo que eu não lhe conhecia, o Deus Criador de todas as coisas já me conhecia. Um dia ele me colocou na posição de ser o melhor soldado, e me colocou numa responsabilidade: correi pelo planeta Terra e anuncia boas novas. Eu já venci no campo de batalha, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, já tem vitória. Nós vencemos em Cristo Jesus. Oh, glórias a Deus. Evangelho de Marcos, ele é o 41º livro da Bíblia Sagrada. Evangelho de Marcos é o 2º livro do Neotestamentário. O Evangelho de Marcos foi escrito aproximadamente nos anos 70, antes da morte de Pedro e antes da destruição de Jerusalém. O Evangelho de Marcos é escrito por um homem simples e humilde do primeiro século. Na verdade, desde os dias primórdios até hoje, Deus está à procura de homens simples e humildes, homens e mulheres simples e humildes, que nem Marcos, simples e humilde que nem o profeta Elias, que quando aparece na Bíblia Sagrada, aparece do nada na Bíblia Sagrada. Elias aparece na Bíblia sem uma filiação, trazendo na era chamada hoje, na identidade de Elias, não estaria o nome do pai de Elias, não estaria o nome da mãe de Elias. Elias aparece na Bíblia Sagrada sem uma filiação. Elias aparece na Bíblia Sagrada sem uma tradição familiar, sendo ele não ter um sobrenome. Elias não teria um brasão de família que indicaria que ele era de Tespe, ou de Naphtali, ou até mesmo da Galileia. Elias aparece na Bíblia Sagrada sem um brasão de família, sem uma tradição familiar. Elias aparece na Bíblia Sagrada sem uma formação acadêmica. Logo eu entendo que Elias não teria cursado uma faculdade, Elias não teria um ensino médio ou até mesmo o ensino fundamental. Elias aparece na Bíblia Sagrada sem uma formação acadêmica. Elias aparece na Bíblia Sagrada sem uma formação teológica. Logo eu entendo na era chamada hoje, Elias não teria no seu dedo um anel de teologia, dizendo que ele era bacharel em teologia. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu entendo que é Deus, somente Deus, para fazer isso. Fazer isso que, irmão Jefferson? Chamar alguém sem filiação, chamar alguém sem formação teológica, chamar alguém sem formação acadêmica, mas transformá-lo no maior profeta veterano testamentário. Deus está de olho em você, simples e humilde. Deus está de olho em você. Mas eu não tenho capacitação, irmão Jefferson.
eu nem sei falar. Deus está de olho em você, simples e humilde, que nem Marcos, que nem Elias. Marcos foi companheiro de viagem do seu tio Barnabé. Marcos foi companheiro de viagem do apóstolo Paulo. Ele era uma espécie de secretário de ambos. Existem historiadores que dizem que o Evangelho de Marcos não deveria ser chamado Evangelho de Marcos, mas deveria ser chamado Evangelho de Pedro. Há historiadores da igreja que diz que o Evangelho de Marcos não deveria ser chamado Evangelho de Marcos, mas deveria ser chamado Evangelho de Pedro, pelo fato que era Pedro quem falava, e Marcos escrevia tudo aquilo que Pedro falava, ele escrevia. Há estudiosos da Bíblia Sagrada que diz que Marcos sequer esteve com Jesus. Existem estudiosos da Bíblia Sagrada que afirma que Marcos nem foi chamado, nem esteve com Jesus. Mas se você ler o Evangelho de Marcos, fica bem claro que esse homem esteve com Jesus, andou com Jesus, e assim como os 12, recebeu poder e autoridade. Eu não sei você, mas eu prefiro ficar com a Bíblia Sagrada, que diz que ele foi chamado, escolhido, vocacionado e recebeu poder e autoridade do Filho de Deus. Esse é o Evangelho de Marcos. Nós estamos diante do episódio que no relato de Marcos, Jesus está retornando para este lugar. Jesus está ladeado com jovens galileus. O seu colegiado está ladeando nesta viagem missionária. Jesus vai desembarcar. O fenômeno da pregação, o Filho de Deus, aquele que tem poderes absolutamente sobre todas as coisas, está retornando de novo. Logo eu entendo na fala de Marcos que alguém que está retornando é porque já havia passado por ali. Alguém que retorna é porque já passou e está retornando. Eu imagino que da primeira vez que o Filho de Deus passou por ali, estava tudo bem na vida de Jairo. A primeira vez que Jesus passou por ali, estava tudo bem na chamada de Jairo. A primeira vez que Jesus passou por ali, estava tudo bem na casa de Jairo. Quando está tudo bem, para que a procura de Jesus? Quando está tudo bem, para que eu sair da minha casa, dos meus afazeres, e em busca de Jesus o Nazareno? Acredito que da primeira vez que Jesus passou por ali, estava tudo bem na vida de Jairo. Por isso que não é narrado a primeira vez que Jesus passa, porque estava tudo bem na vida de Jairo. Mas quando Jesus passa, milagres acontecem. Eu estou falando milagres miraculosos, através dos nazarenos. Jesus passou, Jairo ouviu falar dos milagres que aconteceu. Ele ouviu falar de tudo
aquilo que Jesus fizera. Mas Jesus se foi. Estava tudo bem na vida de Jairo. Mas a luta agora parece que bate na porta da casa de Jairo. E sem pedir permissão, entra dentro da casa de Jairo. E particularmente toca na filha de Jairo. Mas Jesus já tinha passado por ali. O que fazer agora? Parece que naquela campanha estava tudo bem, você só agradeceu. Mas você viu Jesus fazendo milagres nesse lugar. Você diz: eu não vou pedir, só vou agradecer. Depois que passou o congresso, depois que passou o aniversário da igreja, parece que Jesus se foi. E parece que agora a luta bateu na porta da sua casa. Mas Jesus se foi. E você diz: e agora? O que vai acontecer com a minha vida? Eu venho debaixo da palavra do Deus Criador de todas as coisas, para lhe dizer esta noite: Jesus está retornando aí de novo. Ainda há esperança. Oh, glória. Não, você não está entendendo. Talvez você não estava na campanha. Talvez você não estava no congresso. Talvez você não estava no aniversário da igreja. Mas a palavra de Deus está dizendo: Ele está retornando de novo. Ele vem ao teu encontro. Há esperança esta noite para a tua vida. Jesus desembarca. O fenômeno da pregação desembarca naquele lugar. A multidão fica alvoroçada. Vão atrás de Jesus de Nazaré. Chega aos ouvidos de Jairo que Jesus está na cidade. Quem era Jairo? Sabe quem era Jairo? Jairo era responsável pela adoração na sinagoga. Era Jairo que era responsável pela adoração que acontecia na sinagoga. A primeira coisa que o adversário quer fazer na tua vida é tirar dos teus lábios a vontade de adorar o nome de Jesus. Jairo era responsável pela adoração que acontecia na sinagoga. Jairo era responsável por deixar a sinagoga toda organizada. O adversário quer tirar de você o desejo até mesmo de ajudar a arrumar essas cadeiras, a trazer um copo d'água, a servir na casa de Deus. Jairo era responsável por deixar a sinagoga toda organizada. Jairo era responsável pela escola rabínica que acontecia na sinagoga. Era Jairo que era responsável pelo ensino na sinagoga. O que o adversário está tentando implantar no teu coração, porque a partir de hoje o antídoto da palavra se apodera do teu coração. E Deus está dizendo: tu vai aprender. Eu vou abrir a tua mentalidade e eu vou introduzir a minha palavra na sua vida. Era ele que era responsável pela escola rabínica que acontecia na sinagoga. Quem era Jairo? Jairo era responsável pelo tribunal de justiça que acontecia na sinagoga. Era Jairo que era responsável pelo tribunal de justiça que acontecia na sinagoga. Era ele que julgava causas. O que o adversário quer arrancar dos corações é julgar as causas com verdade, julgar na balança de Deus, porque a balança de Deus não tem duas medidas, não.
ela é justa, fiel e verdadeira. Sabe o que Deus está dizendo? Continua fiel, continua fiel, guerreia pela minha verdade, defenda a minha verdade. Oh glória, oh glórias a Deus. Não se corrompa nesses últimos dias. Eu vou colocar causas para você julgar. E andorqueia, a responsabilidade que pesa nos ombros de pessoas aqui, causas que vão vir nas tuas mãos. E Deus está dizendo: não se corrompa, julga que nem o meu filho Jairo. Esse era Jairo, mas quando ele ouviu que Jesus está desembarcando, que há esperança, aquele homem corre em busca do seu milagre. O seu milagre não é parado, ele se movimenta. E ele está na cidade, e está neste lugar. É de graça essa graça. Receba a graça para prosseguir, receba a graça para adorar, receba a graça para pregar, para testemunhar. Receba a graça de Deus. Ai, oh glória. Elemanchoria. Moço, você de preto, de óculos, que está com o rapaz, Deus está abrindo o seu intelecto. Eu estou dizendo a ciência da palavra, a autoridade das escrituras vão se apoderar da tua vida. Os teus olhos, amen, chover que é séria, vai olhar diferente para os textos. Eles vão saltar na tua frente. E Deus está dizendo: eu vou te usar na palavra. Oh glória. Esse homem chega se prostrando. Deixa eu correr na mensagem. Ele chega se prostrando diante do Filho de Deus. A promessa de Jesus levanta aqueles que se prostram. A palavra de Deus levanta aqueles que se humilham. Olha a promessa que Jesus vai desfechar em Jairo. Ele está desesperado, clamando a Jesus: é pela minha filha, é pela minha casa. Oh glória. Olha a palavra que levanta de Jesus: Jairo, eu vou entrar dentro da tua casa. O quê? Jairo se coloca de pé. A palavra de Deus ainda levanta homens, a palavra de Deus ainda levanta mulheres. Ei, você que está ouvindo esta palavra, seja levantado por Deus. Aonde quer que você esteja, espalhado pelo planeta Terra, Deus está lhe chamando para uma intimidade. Deus está dizendo: você prostrado, humilhado aí, Deus vai te levantar para a glória do seu nome. Oh glória. Jesus faz uma promessa para Jairo. A promessa de Jesus que não é abrir porta para Jairo. A promessa de Jesus não é dar um veículo para Jairo. É a maior promessa que um homem e uma mulher pode receber. É a promessa de Jesus dizendo: eu vou entrar dentro da sua casa. A maior promessa de Deus nesse ministério é entrar em casas, restaurar. Oh glória. Não, você não está entendendo. Meu Deus está dizendo: eu vou entrar dentro da tua casa. A minha promessa é para você que se prostrou, se humilhou. Eu vou diante de vós.
Jairo está sobre o domínio da palavra, da promessa de Jesus. Acredito eu que ele está dizendo: ele vai entrar dentro da minha casa. Obrigado. Ele vai entrar dentro da minha casa. Eu tenho uma promessa do Filho de Deus. Jairo, como um bom pai, desesperado pela sua casa, por alguém que não se encontra com ele, mas está enfermo dentro da sua casa, Jairo vai na frente, tentando abrir a multidão, para que Jesus chegue com mais rapidez até a sua casa. E o meu Jesus está dizendo: a intenção é boa, mas tire a sua mão. Eu vou chegar no tempo certo, na hora certa. Eu vou de encontro e da minha forma eu vou trabalhar. Jairo está desesperado, tentando abrir a multidão para que Jesus chegue mais rapidamente em sua casa. Mas no caminho, na trajetória, acontece algo na vida de Jairo. O que acontece, Jefferson? Para terminar, eu tenho alguns minutos. Eu chamo o que aconteceu na vida de Jairo, o intervalo de Deus na vida de Jairo. Sabe qual é o intervalo de Deus? É quando Jesus promete que vai entrar dentro da sua casa, lhe faz promessas miraculosas, mas no meio do caminho, no meio da trajetória, acontece alguma coisa na tua vida, algo que quer roubar a sua estrutura. É alguém que aparece do nada, rouba a cena, toca na hora do mestre e recebe milagre. Jesus, sabendo que quem toca nele toca diferente, Jesus começa a desfechar a pergunta para os discípulos: alguém me tocou diferente? Pedro se levanta e diz: Rabi, mestre, olha a multidão que está aglomerado, e o Senhor vem dizer que alguém lhe tocou. Parece que eu estou vendo Jesus olhando nos olhos de Pedro e dizendo: Pedro, eu sei quem me toca diferente. Não adianta falar para mim que me toca e não me toca. Não adianta falar que tem experiência, mas nunca viveu uma experiência com Deus. E o que tem de pessoas dizendo que assim diz o Senhor, Deus me falou, e Deus não falou nada. Mas Deus sabe quem toca nele diferente. Aquela mulher podia só tocar e sumir no meio da multidão e ir embora, receber o seu milagre e retornar. Mas Jesus quer que aquela moça se identifique. Jesus está dizendo: alguém me tocou. Jesus está dizendo: eu quero que você se identifique. Eu não quero que somente você venha no meio da multidão aqui, receba o seu milagre e volte para a sua casa. Eu quero lhe conhecer. Eu quero saber quem é você. Eu quero ter, a partir de hoje, intimidade com você. Eu quero te conhecer melhor. Aquela mulher entende isso e diz: foi eu que toquei. Jairo está vendo tudo isso. O pai desesperado Jairo está vendo tudo isso. E alguém que espera o milagre de Deus, esses poucos segundos se tornam uma eternidade. Sabe por quê? Jesus faz uma promessa na nossa vida, nós estamos no intervalo de Deus. Sabe o que nós começamos a ver? Milagres na vida daqueles que estão ao nosso lado. Pessoas testemunhando de milagre, e o milagre não chega na nossa vida. As portas se abrindo e a porta não se abre para você. Você está no intervalo de Deus. No intervalo de Deus. Alguém dá o diagnóstico lá na casa de Jairo. Ao constatar
A moça faleceu, está morta. Vai, avise Jairo que ela morreu. Alguém sai com uma missão. Alguém sai com um diagnóstico. Nota aqui que o diagnóstico foi o homem quem deu. Esse homem está apoderado do diagnóstico do homem. O diagnóstico que está morta. Já não tem mais jeito. Além de Jairo está no intervalo, vendo o milagre acontecer na vida de todos e não acontece na sua vida. Alguém traz o diagnóstico para Jairo. Ele diz: Jairo, para de ficar incomodando o mestre. A tua filha já morreu. O quê? A sua filha, a quem tanto você ama, já morreu. Já não tem mais jeito, Jairo. Jesus vai retomar o caminho, mas ele nota que Jairo está entristecido. Meu Jesus lhe conhece. Antes de você falar, ele já sabia o que você falaria, o que você pediria, porque ele te conhece na profundidade da sua alma e do teu espírito. Jesus nota que Jairo está entristecido para terminar, e diz: Jairo, o que você está triste? Olha a fala de Jairo: mestre, Rabi, não precisa mais entrar na minha casa. Não precisa mais se incomodar por mim, nem pela minha casa. A minha filha já morreu. Parece que eu estou vendo Jesus olhando para Jairo e dizendo: Jairo, quem te deu o diagnóstico? E Jairo olhando para Jesus dizendo: Jesus, quem me deu o diagnóstico foi o homem. Foi o homem que falou que já não tem mais jeito. Foi o homem que falou que já está morta. Foi o homem que falou que o meu filho não pregaria mais. Foi o homem que falou que o meu marido, a chamada dele, já não tinha mais jeito. Foi o homem que desacreditou da minha chamada. Quem te trouxe o diagnóstico para você? Quem trouxe esse diagnóstico que entristeceu o teu coração? Deus está dizendo: eu não estou nesse diagnóstico. Não foi eu que falei. Eu não falei nada disso. Foi o homem que falou. E para o homem já não tem mais jeito. Oh glória. Receba o que eu estou sentindo esta noite. Deus vai mudar diagnóstico de pessoas. Alguém está dizendo: já não tem mais jeito. E Deus está dizendo: é o diagnóstico do homem. Para de ouvir o homem. Para de ficar dando ouvido para aqueles que têm diagnóstico de morte para a sua vida. Aqueles que te entristecem com uma palavra e rouba os teus sonhos e os teus projetos. Era o diagnóstico do homem que Jairo recebeu. E ele está dizendo: o diagnóstico que eu recebi é que a minha filha está morta. Olha o diagnóstico que Jesus vai fazer. Para terminar, olha o diagnóstico de Jesus. Jairo, o diagnóstico do homem é que ela está morta. Mas você quer saber o meu diagnóstico? Jairo, no meu diagnóstico, ela não está morta, só está dormindo. Eu vou despertá-la, eu vou acordá-la. Jesus está dizendo: tem alguém que recebeu o diagnóstico e já não tem mais jeito, está morto. E sabe o que Jesus está dizendo? No meu diagnóstico não está morto não, só está dormindo. Eu vou despertar. A minha voz vai ecoar dentro da sua casa. A minha voz vai ecoar dentro da tua parentela. Eu vou trovejar.
Se o Senhor está falando, vamos continuar para a minha casa. Para terminar agora, para terminar, Jesus entra dentro da casa onde está a menina. Jesus pega na mão da menina. E a hora que Jesus vai dizer para a menina: Talita cumi. Talita cumi não é o nome da menina. Talita cumi é uma expressão aramaica. É quando o pai ia acordar um filho ou uma filha, ele usava essa expressão. O pai se aproximava aonde o filho ou a filha descansava e usava essa expressão: Talita cumi. O que queria dizer? Filhinho, minha filhinha, o pai está te chamando, está na hora de acordar. Jesus pega essa expressão aramaica, entra dentro da casa de Jairo dizendo: eu sou pai desta família, a partir de hoje eu sou pai desta casa. Talita cumi, que significa filhinho, acorda, está na hora de acordar. Se nós andarmos com Jesus de mãos dadas, essa morte que aterroriza e coloca medo em muita gente não vai passar de um sono, porque aquele dia Jesus vai nos despertar dizendo: filhinhos, filhinhas, está na hora de despertar, acorda. Sabe essa morte que coloca medo em todos, em todo mundo? Para Jesus não passa de um sono. Não temas a morte, porque naquele grande dia a sua voz vai ecoar como o nosso Pai eterno, e vai dizer: meus filhos, estão na hora de acordar. Desperta, oh glórias a Deus, desperta. E nós seremos despertados para aqueles que dormem em Cristo Jesus.